Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 19 de maio de 2022, quinta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, quinto amanhã, já vi que vocês repararam aqui que tá diferente, né? Isso aqui é só um spoiler do curso que eu tô fazendo, tá com uma edição bem legal. Cara, vai ser uma parada que vai mudar a vida de vocês, vocês podem, cara, pode ter certeza disso, tá? Mas é só por hoje, só vou dar esse spoilerzinho aqui, mas ficou maneiro pra caramba, né? Eu me amarrei. Vambora, passando sobre ontem rapidamente, dia muito bom, com exceção do Bragantino ali, que vacilou, mas o Bragantino tá complicado, hein? Tá uma grande decepção esse time do Bragantino nessa temporada. Mas, pô, batemos o bilhete do canal, conseguimos cravar praticamente tudo e, se Deus quiser, vamos manter essa sequência boa aí dessa semana, beleza? Então, partiu? Vambora? Quintou? Vamos lá. Primeiro jogo que eu tenho aqui, 3h30 da tarde, Campeonato Suíço. Eu tenho o jogo do Young Boys, o brabo da Suíça, que vai visitar o Luzerne. É um jogo muito importante para as duas equipes, por quê? Primeiro, o Luzerne, que é o mandante, ele é o penúltimo colocado. O penúltimo, ele vai fazer uma repescagem contra o segundo colocado da segunda divisão para ver quem sobe, quem fica. Então, assim, ele não quer correr esse risco, né? Ele quer sair logo disso aí, ó, afastar esse perigo do rebaixamento. Ele está apenas a 1 ponto atrás do Sion, que é o oitavo, está apenas a 1 ponto atrás do Grasshoppers, que é o sétimo. Então é muito importante ele conseguir vencer esse jogo dentro de casa. Faltam apenas 2 rodadas para acabar o Campeonato Suíço. Do outro lado, eu tenho o Young Boys, que é o time acostumado a ser campeão, o time dominante lá na Suíça essa temporada. Foi mal demais, está apenas na 3ª colocação. E por que é importante para ele esse jogo? Primeiro, porque ele tem chance de sair aqui da 3ª posição, que dá uma vaga na Conference League. O segundo e o terceiro conseguem uma vaga. Ele está a 5 pontos do Lugano e faltando 2 rodadas ele precisa de pelo menos uma vitória para conseguir já garantir essa vaga da Conference League. E a segunda situação é que ele está lutando aqui pela 2ª posição contra o Basel, ele está apenas a 2 pontos do Basel, é uma posição que dá um dinheirinho melhor, começa um pouquinho mais na frente já na Conference League e o Young Boys seria muito importante também. Young Boys, que é um time maluco, em 34 jogos fez 75 gols e sofreu 48, já o Luzerne em 34 jogos fez 47 e sofreu 60, é um time que sofre muitos gols. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, quando elas se enfrentam. Dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 8, em todos os 8 foram ambas marcam. O Young Boys não perde para o Luzerne há 9 partidas, então tem um bom retrospecto aí rolando. O Luzerne está a 3 jogos vencendo consecutivamente, ele está numa arrancada legal, né? Quer sair do rebaixamento de qualquer jeito. Nos últimos 10 jogos, em 9, a gente teve pelo menos 3 gols. O Young Boys vem de 15 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 10, em todos os 10, a gente teve pelo menos... Aqui é só gols, irmão. Dos últimos 10, em todos os 10, a gente teve pelo menos 3 gols. Foram ambas marcam, enfim. E falando em gols, é isso que eu venho para explorar nesse jogo aqui. Por mais que o Young Boys seja favorito, ele faz uma campanha muito irregular. O Luzerne está num grande momento, está encaixando aqui uma sequência de vitórias muito legal. São 3 seguidas e 4 dos últimos 5 jogos. Então eu vejo um jogo de gols. Duas equipes precisando do resultado. Para o Luzerne perder de 1-0 e perder de 1000 a mesma coisa, ele tem que se lançar. O Young Boys só faz partida maluca, a gente viu ali. Então vou cravar aqui um mais de 2 gols e meio. Ou ambas marcam, também vem muito quente. O Young Boys está levando gols a 15 partidas consecutivas. Provavelmente vai levar amanhã também. Então fica a critério de vocês. 2,5 ambas marcam. Tô fora desse mercado de resultados. Placar para mim, 2-1 para uma das equipes, ou até um 3-2. Tem cara de ser um joguinho meio doido, né? Se o Luzerne estiver perdendo, ele vai para frente. Enfim, tem um jogo interessante. Também às 3h30 da tarde, indo agora para a Alemanha, eu tenho um jogo aqui da Relegation, que é a repescagem. O antepenúltimo colocado, Hertha Berlim, vai enfrentar o 3º colocado da 2ª divisão, Hamburgo. Ambos vão ver quem vai para a 1ª divisão, quem vai ficar, né? E quem vai jogar a 2ª na temporada que vem. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Hertha vem de 3 jogos sem vencer, 3 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7, em 5 foram ambas marcam.
Já o Hamburgo vem de 4 vitórias seguidas, dos últimos 6 em todos os 6 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. O Hamburgo que veio aí numa arrancada sensacional ali, o sprint final colocou ele na terceira posição. Então vamos lá, tropa, é um jogo que eu quero explorar pelo menos 2 gols, tá? O Hamburgo é um time muito over, o Hertha Berlim, por ter um investimento melhor, ser um time de primeira divisão, jogando em casa, é importante para ele estar fazendo esse resultado dentro de casa, diante da sua torcida. Então acredito sim que a gente vai ter um jogo de exposição, um jogo para a gente ver pelo menos 2 gols. Tá pagando mais do que 1,30, que é uma odd muito boa para botar no bilhete para buscar 2 gols, principalmente de um jogo do Hamburgo, tá? Placar para mim desse jogo, pô, é um jogo muito complicado. O Hertha tá como favorito, mas o Hamburgo é um time bom, cara. O Hamburgo é um time chato, um time que tá lutando, ó, para subir já há muito tempo, campeão de Champions League. O jogo tem tudo para pegar fogo, hein? Tudo para pegar fogo. Vou cravar 1-1, de leve, mas a tendência até é de saírem mais gols. 3h45 da tarde, campeonato inglês. Eu tenho um jogo do Everton contra o Crystal Palace. Cara, o Everton que jogou muito no último jogo, só que ele teve uma expulsão ali. O Everton ele fez 1-0, poderia ter feito 2, 3. Teve uma expulsão boba, aí o jogo virou, né? Tava com a menos, conseguiu ainda fazer o 2-1, mas aí levou a virada. E assim, o Everton, cara, ele tá complicado aqui, tá? Porque ele só tá chegando mais perto. Ele tá com 36 pontos, e essa partida aqui é de uma rodada atrasada, tá? E depois desse jogo, ele vai ficar com 37 e vai faltar uma rodada. O que é interessante desse jogo? Se o Everton vencer, ele vai a 39 e ele já está fora, ele já não tem mais risco de ser rebaixado. Basta ele vencer essa partida aqui. Ele vai enfrentar o Crystal Palace, que não está lutando por mais nada. Um time que está aqui na 13ª posição, fez 47 gols, sofreu 43. O Everton em 36 jogos fez 39, sofreu 59. É um time que sofre bastante gols. Vamos dar uma olhada no histórico. Normalmente quando elas se enfrentam, o jogo de muitos gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E 4 também foram ambas marcam. O Crystal Palace não perde para o Everton há 3 partidas, então tem um bom retrospecto aí. O Everton dos últimos 7 jogos, em 5 a gente teve menos que 3 gols. O Crystal Palace dos últimos 6 jogos, em 5 a gente teve menos do que 3 gols também. E 4 jogos de vencibilidade. Então, tropa, para essa partida aqui é o seguinte, gostaria muito de tentar entrar em algo a favor do Everton, mas o Everton é um time muito safado, pode estar jogando bem, mas as coisas se organizam de uma forma ruim para ele, os planetas se alinham, sabe, para dar errado. Só que eu vejo um jogo bom para 2 gols. É arriscado, porque são 2 equipes que vivem tendo poucos gols nesses últimos jogos, mas é um jogo muito importante para o Everton dentro de casa. O próximo jogo do Everton, a última rodada, ele vai simplesmente enfrentar o Arsenal na casa do Arsenal e vai ser um jogo muito complicado para ele. A melhor chance, na verdade, não é a única chance, mas a melhor chance de ele sair do rebaixamento é ganhar em casa do Crystal Palace, que não briga por mais nada. Então eu vejo sim o jogo do Everton se expondo dentro de casa, e o Everton tentando buscar essa vitória para se livrar de vez. E a probabilidade da gente conseguir ver 2 gols é muito grande, principalmente porque o Everton é aquele time que vai para o ataque, se desorganiza todo na defesa, acaba levando um contra-ataque ali, acaba se embolando no jogo. Então vou cravar aqui pelo menos 2 golzinhos para essa partida. Vou repetir para vocês, é um joguinho arriscado porque é um histórico de poucos gols, mas pela necessidade do Everton pode valer a pena. 7h da noite, indo para a Libertadores da América, tem um jogo do Atlético Mineiro contra o Del Valle, jogo interessante aqui, vamos olhar aqui a classificação. O Atlético é o líder do grupo, o Del Valle é o terceiro. O Tolima joga hoje contra o América Mineiro. Se o Tolima vencer esse jogo do América, então vai obrigar o Del Valle a vencer de qualquer jeito para ele sonhar com a classificação, porque se o Del Valle não vencer e o Tolima ganhar o jogo dele, pro Del Valle já era, tá? Então, nesse cenário aqui, o Galo vencendo, o Tolima já tendo vencido hoje, a gente pode ver contornos assim bem legais do Del Valle indo para frente igual maluco na casa do Galo. É interessante. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Atlético dos últimos 7 jogos em 6 foram ambas marcam. O Del Valle dos últimos 7 em 6, a gente teve menos que 3 gols. Tropa, acredito muito na vitória do Galo, tá jogando dentro de casa, é um jogo muito importante para ele se consagrar líder do grupo, assim, já carimbar essa classificação como líder do grupo, tá bom? Então vou cravar a vitória. Outro cenário bom para gols, principalmente no caso aqui do Tolima vencer o América Mineiro. Aí o Del Valle ele vai ter que ser obrigado a lançar, pô, e aí pode ter uma grande chance da gente ver o Atlético explorando bem esse espaço da defesa do Del Valle e acabar cravando aqui uma goleada, tá bom? Então, dá para ir para pelo menos 2 gols ou 3 gols nesse jogo, dependendo
da situação ali do jogo do Tolima, tá? Se caso o América vença o jogo do Tolima, aí eu acredito que o Del Valle não vai tentar se expor tanto assim não, tá bom? Mas é isso. Para mim o melhor aqui é buscar a vitória do Galo, provavelmente vai vencer em casa, placar para mim 3-1. Também às 7 horas da noite, indo agora para a Série B, eu tenho o jogo do Grêmio que vai receber o Criciúma. Jogo interessante porque o Criciúma estava no mau momento, vinha de 4 jogos sem vencer, acabou vencendo esse último. E o Grêmio está 2 jogos sem ganhar. O Grêmio que tomou um empate ali no último lance desse último jogo. Pô, dói, esses empates dói. Pro Vasco foi bom, meu Vasco foi bom, mas pro Grêmio não foi bom não. Vamos lá, tropa, uma coisa interessante desse jogo é que o Criciúma como visitante, tá, por enquanto é uma negação. Em 3 jogos ainda não venceu, um empate, 2 derrotas. Vou ser bem sincero para vocês, é um jogo que eu queria explorar algo a favor do Grêmio, mas só com empate. Se é um empate eu não entro, não confio no Grêmio a esse ponto ainda, né? De repente, ali mais para frente na competição, o Grêmio mais encaixado pode valer a pena. Mas agora, muito inconstante ainda, eu não iria sem o empate, tá? Eu já dei uma sondada, estão querendo empurrar na gente aqui uma odd de 1,44, aí provavelmente vai vencer, mas para mim não compensa entrar nessa odd. De repente ali, amanhã, né, no dia do jogo, a gente consiga uma odd ali de 1,60 para entrar com empate anula, 1,50 ali já fica mais interessante, mas fora isso é perigoso demais. 7h15 da noite, Sul-Americana, eu tenho um jogo do Flusão, que vai visitar a União Santa Fé, jogo que vale muito. O Júnior jogou ontem, já venceu, tá com 10 pontos, então assim, o União precisa vencer para passar o Júnior Barranquilla, é a penúltima rodada e só se classifica um. E o Fluminense precisa vencer, e não só vencer, o Fluminense ele tem muito saldo atrás do Júnior. Então, se o Fluminense vence esse jogo, ele iria a 7, mas o Fluminense no momento tem um saldo de 1 e o Júnior Barranquilla tem um saldo de 6. O Fluminense teria que vencer aqui por pelo menos 2 ou 3 gols, ou então deixar para a última rodada conseguir vencer com um saldo muito bom para conseguir chegar aqui no Júnior. Uma coisa interessante também, se o Fluminense não vencer esse jogo, ele já está eliminado, porque na última rodada a União vai pegar o Júnior Barranquilla, independente de quem pontuar, vai ficar na frente do Fluminense. Então, para o Fluminense é vencer ou vencer nesse jogo de amanhã. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Fluminense está 4 jogos invicto, dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. O Santa Fé, dos últimos 7 jogos em 5, foi a primeira equipe a sofrer. E eu vou cravar aqui um mais de 1,5 gols para esse jogo. São 2 equipes que precisam da vitória, principalmente o Fluminense. Tem um time melhor, mas jogando fora de casa, o Fluminense tem me desagradado, tá? Tomaria cuidado com esse jogo aqui. Quem quiser buscar o mercado de resultados, eu preferia muito mais buscar o mercado de gols pela necessidade do jogo do que buscar uma vitória de algum dos times. Então vou de 1,5, safezada, pagando bem. Sul-Americana paga bem, mais de 1,5 e placar para mim 2-1 Flusão. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos. Esses jogos são os que para mim tem mais valor, mas caso você encontre algum outro jogo interessante, pode valer a pena também. São Paulo joga às 9h30. O problema é que assim, o São Paulo ele tá muito tranquilo aqui, pô. Ele tá 5 pontos na frente do segundo. Então tem que ver se o São Paulo realmente vai querer forçar, pode ir com reserva, vai pegar um adversário muito fraco. Se o São Paulo empatar o jogo, ele já tá. Se o São Paulo empatar um dos 2 jogos que faltam, ele já tá classificado. A não ser que o Everton goleie os 2 jogos que faltam, que não vai acontecer. Então, me pega uma odd de 1,13, não sei se o São Paulo vai com titular, não vai, então tô fora, tá? Se o São Paulo entrar com o time titular, toca no Caleri que é gol, aí pode valer a pena uma entrada no primeiro tempo. Mas assim, pré-live, tô fora. Jorge Wilstermann também já tá eliminado, não tá nem aí para esse jogo, então pode ser um jogo morto, tá? Esse é o receio que eu tenho. O São Paulo só forçar no segundo tempo, aí não compensa essa odd realmente. Tem um jogão aqui, River Plate e Colo-Colo, um jogo muito decisivo no grupo do Fortaleza. Espero que o Fortaleza vença o jogo de hoje, porque vai botar fogo nesse clássico aqui. Mas, a princípio, eu também vou ficar de fora de qualquer mercado. Se uma das equipes estiver perdendo, aí para mim pode valer a pena. Mas enquanto esse jogo estiver 0-0, eu não mexo. Beleza? Então é isso. Tem jogos aqui na Holanda, mas eu tô fora. Tem o jogo do Chelsea contra o Leicester, mas o Chelsea ele já está aqui. O máximo que ele pode fazer é ir para a 4ª posição, mas já está garantido na Champions League. O Leicester também não está brigando por nada. Então é um jogo que não tem interesse nenhum para nenhuma das equipes. Então, para mim também não tem interesse. Tô fora. Tem o jogo do Aston Villa com o Burnley. O Burnley está interessado nesse jogo, porque ele está lutando contra o rebaixamento. Pode ser um jogo interessante para gols. O problema é que o Burnley tem um ataque muito fraco. Sendo bem sério, se eu fosse mexer nesse jogo, eu mexeria no dupla chance para o Aston Villa. É um grande time. Mas vou falar para vocês. O Aston Villa vai pegar o Manchester City na última rodada.
e o técnico é simplesmente um dos maiores ídolos da história do Liverpool. Eu tô acreditando que o Gerrard vai fazer, o técnico do Aston Villa? Ele vai poupar o time dele para amanhã e vai dar o máximo que ele puder para jogar contra o City na última rodada, porque se ele conseguir pelo menos empatar com o City, ele dá o título pro time dele de coração, que é o Liverpool. Então, eu tô acreditando, tá? Pode ser uma teoria da conspiração aqui maluca, mas ao meu ver, o Aston Villa vai aqui mistaço, só se preparando, ó, treinando, se alimentando bem. Galera, ó, esse horário que tu tá vendo aqui, ó, dormindo, filho, tá? Ah, mas sei lá, tô vendo esse vídeo aqui 6 horas. Irmão, os caras estão preparados para pegar o City, tá? O Tchê é pica. Então é um jogo que eu vou ficar de fora, porque pode ser que role aqui uma entregada pro Burnley, que tá precisando fugir do rebaixamento. Enfim, é um tipo de jogo que eu prefiro ficar de fora. Não tem como eu ter um padrão de leitura que eu não sei o que vai acontecer de fato. Então é isso, já falei demais depois do vídeo. Espero contar com a presença de vocês amanhã. E ficou maneiro, né? Tô aqui. Vambora, hein? Vamos pra cima, vamos pras cabeças. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha ousada. Tem jogos melhores, mas eu quero dar essa arriscada aqui. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Galo. Tá jogando em casa contra o Del Valle. Tem tudo para fazer um suco nesse jogo aqui. E vou com a vitória do Galão da Massa. E para fechar o bilhete, coloquei um mar de 2,5 gols. Olha eu aí, ousando demais. Jogo do Lucerne contra o Young Boys. Acredito sim que a gente tem tudo para ver bastante gols. É jogo que interessa muito para as duas equipes. E chuva de gols, se Deus quiser, hein? Essa nossa dupla deu um total de 1,96 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé. Bora pra cima!